Recentemente, o meu filho me fez um pedido para reagir a um vídeo que está circulando aí no Instagram. O vídeo envolve uma polêmica entre o deputado Nicolas Ferreira e uma jovem militante de esquerda. O título do vídeo é Nicolas distorcendo as escrituras para defender a arma. Portanto, você já percebeu que esse vídeo vai ser polêmico, né? Quer saber a minha opinião? Quer saber o que eu disse sobre isso? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muito sobre essa questão. O cristão, ele pode portar arma de fogo? Depois da nossa vinheta nós voltaremos, nós vamos analisar parte por parte do vídeo dessa moça e vamos emitir a nossa opinião bíblico-teológica e exegética. O vídeo em questão é de uma jovem chamada Laura Sabino. Eu fui até o Instagram dela e percebi que ela é uma militante de esquerda. Bem na página, a primeira página ali, alguns logos ali de Cuba, do MST. Ela mesma está usando um boné do MST. E é um slogan ali, uma frase um tanto quanto muito estranha, muito esdrúxula. Diz assim: tirando o jovem do seio do liberalismo e colocando na teta de Marx. Como você pode analisar aí que eu coloquei para você. Olha que absurdo isso. Esses jovens precisam ser ensinados o que é a esquerda, o que é a ideologia de esquerda. Felizmente, como eles são jovens e inexperientes, acham que a ideologia de esquerda é tudo flores, tudo maravilhoso, mas eles só vão descobrir se arrepender tarde demais. Ela então começa o vídeo picotando as falas do deputado, onde ele diz: o que Jesus faria? Será que Jesus lutaria para acabar com a miséria ou será que Jesus lutaria para pôr mais armas na mão das pessoas, da população? E aí ele cita Lucas capítulo 22, onde Jesus orienta os apóstolos a venderem as suas capas e adquirirem espada. Então, a minha análise vai ser sobre essa frase, esses versículos bíblicos, onde ela defende o desarmamento e diz que Jesus não faria isso. Na verdade, Jesus, segundo ela, foi contra o armamento, né? A compra de espadas. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que é isso que estava na mente dos evangelistas quando colocaram esse episódio no Novo Testamento, nos seus evangelhos? Para fins de argumentação, vamos supor que o deputado realmente estaria falando aquilo, realmente, que ele não foi tirado do contexto. Então, para mim, na minha opinião, Jesus não estaria preocupado nem com uma coisa e nem com outra. Jesus não estaria preocupado nem em lutar por dar armas na mão do povo e nem por acabar com a miséria. A missão de Cristo está numa outra instância, num patamar superior. Jesus estava trabalhando com questões espirituais. É claro que tem implicações políticas, econômicas, sociais, mas de um modo bem secundário. Então, vamos analisar agora o vídeo dela, vamos ver partes por partes e vamos fazer uma análise bíblico-teológica e exegética. E vamos saber se realmente o Nicolas está, entre aspas, distorcendo as escrituras. O que um cristão faria, né? Do que Jesus faria? Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas, né? O Evangelho de Lucas fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada. Um cara desse está distorcendo sobre a Bíblia, tá? Não é nenhuma uma dificuldade de interpretação. Porque realmente em Lucas 33, 36, Jesus fala para os discípulos venderem suas capas para comprarem uma espada. O que o Nicolas não te fala é o que vem antes e depois dessa fala. O contexto dessa passagem é quando Jesus estava conversando com os discípulos e ele diz que estava se preparando para ser levado e crucificado, né? Tanto que ele explica que ele está preparado para fazer com que a profecia do livro de Isaías 53:12 seja cumprido, que é onde está escrito, inclusive, que o Messias seria visto como um transgressor. Por isso ele diz para os discípulos venderem as capas e comprarem espadas, para serem vistos como os transgressores. Ou seja, Jesus chamando quem tinha espada de pecador. Bom, vamos parar por aqui, tá? Vamos fazer alguma análise aqui do que ela disse. Primeiro erro básico aqui que ela cometeu de interpretação foi acreditar que o fato de Jesus ter mandado os discípulos adquirirem espadas era para forçar uma profecia de Isaías 53, onde Jesus Cristo seria visto como transgressor. Isso é completamente fora de contexto. E eu vou te dar aqui 5 razões do porquê essa argumentação de que, pelo fato de Jesus ter mandado os discípulos adquirirem espadas, era para forçar uma profecia para verem Jesus como transgressor, os discípulos como os transgressores, e assim levá-lo mais rapidamente para a cruz. Porque essa é a ideia central dessa argumentação que ela expôs. E não é só dela, tem teólogos que sustentam e defendem essa ideia também. Eu vou te dar então 5 razões do porquê isso não é possível pelo contexto.
Primeira razão, isso contraria Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 diz claramente que a profecia onde Jesus é visto junto com os transgressores é na cruz e não antes. Não é no episódio de comprar espadas. É quando ele vai para a cruz. Olha o que diz Marcos. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Marcos 15, 27 e 28. Então Marcos diz que a profecia onde Jesus é contado com os transgressores acontece na cruz, não antes da cruz, não na compra das espadas. Tá? É uma coisa absurda acreditar que Jesus estava querendo que os discípulos fossem vistos como os transgressores. Olha que absurdo. Então a segunda razão é a seguinte: se pelo fato de Jesus ter mandado os discípulos comprar espadas para serem vistos como transgressores, é o próprio Jesus que é culpado de tudo isso. Porque é ele que está fazendo os discípulos de pecadores, como ela mesma disse. Então, olha a contradição, olha o absurdo. Acho que ela nem percebeu nesse vídeo a contradição que ela caiu. Então, essa é a segunda razão. Jesus se torna o principal culpado de os discípulos serem vistos como pecadores, como transgressores, ao usarem espadas. Então, já que Jesus foi aquele que deu a ordem para que os discípulos comprassem as espadas. Uma outra razão, e a terceira razão, é que o episódio da espada, ela não vem isolado. Ela vem junto com uma ordem, no mesmo fôlego, uma ordem para eles adquirirem uma bolsa de dinheiro, uma bolsa de viagem, venderem uma capa e comprarem espadas. Se a espada cumpre Isaías no quesito que Jesus está sendo visto como transgressor, o que dirá então da bolsa de dinheiro? Que parte da profecia se encaixa na bolsa de dinheiro? Será que se encaixa no versículo 9, onde diz que Jesus foi contado com os ricos na sua morte? Absurdo, né? Assim como é absurdo a fala dela, onde ela diz que, pelo fato de Jesus mandar os discípulos comprarem espadas, isso estaria forçando ou cumprindo a profecia onde Jesus é visto como transgressor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma outra razão é o fato de que, quando Jesus deu essa ordem aos discípulos, já estava quase de noitinha. Portanto, não havia nenhum comerciante para fazer algum escambo, vender, pegar uma capa e dar uma espada, fazer comércio de uma espada com a capa. Não tinha como fazer isso à noite. Então, tudo indica que essa ordem de Jesus é para dias posteriores, quando o Messias não estaria mais com eles. Porque quando Jesus mandou os discípulos evangelizarem, ele sabia muito bem que ele era o provedor de tudo isso. Então ele falou, olha, vocês não vão levar alforje, não vão levar capa, vocês não vão saudar ninguém pelo caminho, tá? Onde vocês chegarem, vocês vão se hospedar naquela casa. Então Jesus era o provedor de todas essas coisas para os discípulos. Agora que Jesus estava indo para a cruz, Jesus não estaria mais fisicamente com eles, aí sim, Jesus Cristo mandou que eles adquirissem uma bolsa de dinheiro para se sustentarem, uma bolsa de viagem para poderem se locomover e também espadas para poder se defenderem. Porque Jesus não estaria mais com eles defendendo-os e provendo todas essas coisas. A quinta razão de por que isso não tem nenhum sentido dentro do contexto teológico ou bíblico é que essa tal profecia da espada e os transgressores não foi citada em nenhuma parte das acusações de Jesus. Se isso fosse realmente uma profecia, com certeza os seus inimigos, judeus e Pilatos, teriam citado isso como prova de que Jesus seria um transgressor. Diriam, olha, tá vendo? Jesus, você está sendo acusado porque você é um transgressor, você deu espada na mão dos discípulos. Em nenhum local a gente vê isso, nem no Sinédrio, nem perante Pilatos, o silêncio é sepulcral. Eles não falam nada sobre isso, eles não acusam Jesus de ser transgressor por estar usando espadas. Então, isso aí é uma furada, é uma falácia. Então, 5 razões aí do porquê essa argumentação dela não procede. Vamos passar agora para a segunda parte do vídeo. Nicolas também não conta o que acontece nos versículos seguintes, em Lucas 26:38, os discípulos mostram para Jesus 2 espadas, e Jesus os repreende e toma as espadas para os discípulos não usarem.
Tanto que em Lucas 22:49 a 22:51 tá escrito que Jesus estava sendo levado preso e os discípulos perguntam para ele se deveriam protegê-lo usando espadas. E Jesus repreende. Jesus diz que não é para fazer isso. Tanto que quando Pedro fere a orelha de um homem que estava levando Jesus, Jesus não só briga com Pedro, como cura a orelha do guarda ferido. E ainda diz o seguinte, como está descrito na Bíblia, tanto em Mateus 26:52-53, quanto em João 18:10-11. Jesus fala o seguinte: devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que usam a espada morrerão pela espada. Bom, vamos parar aqui. Ela falou muitas coisas que não está na Bíblia, não está nas Escrituras. Vamos lá. Primeiro ela cita Lucas 26, que não existe. Acho que ela confundiu com Lucas 22. Ela diz que quando os discípulos apresentaram as espadas para Jesus, Jesus os repreende e toma as espadas para os discípulos não usarem. Que coisa absurda, isso não está na Bíblia. E quando os discípulos falam, Senhor, nós vamos ferir pela espada, ela diz, não, que Jesus não queria que eles fizessem isso. Isso não está na Bíblia. Jesus não repreende os discípulos. Olha o que Jesus diz. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Muitas pessoas interpretam essa expressão basta como se Jesus estivesse falando, olha, chega, eu nem quero mais saber disso, não quero mais tocar nesse assunto, sou contra a espada, sou contra o armamento, sou contra a violência, chega disso. Não é isso que Jesus estava querendo dizer com a palavra basta. A NVI, Nova Versão Internacional, traz assim, olha, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente, respondeu ele. Então o que Jesus estava falando é, se você vender a sua capa, comprar uma espada, como eu ordenei, aí os discípulos chegam e falam, Senhor, aqui estão 2 espadas, e ele diz, é o suficiente, ele está querendo dizer o seguinte, olha, isso aqui basta para vocês, tá? Se cada um vender uma capa e cada um adquirir uma espada, basta. Não precisa de mais coisa, mais arma. Só uma espada basta para vocês se defenderem. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, ela fala que os discípulos foram repreendidos por Jesus quando eles mostram a espada para Jesus. Mas os discípulos só mostraram a espada para Jesus porque foi o Jesus mesmo que mandou eles adquirirem a espada. Então eles falam, Senhor, nós já temos aqui 2. Jesus fala, é o suficiente para cada uma. Para um, e o resto vende as suas capas e adquire uma espada. É isso que Jesus está falando. Jesus não estaria repreendendo os discípulos por uma coisa que ele mesmo mandou os discípulos fazerem. É um absurdo, é ilógico isso, né? Mas é isso que ela não percebe na sua argumentação, tá? Vamos dar um prosseguimento aqui. Jesus, ele vai dizer aqui, olha, em Lucas 22:36, disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, toma, como também o alforje, o que não tem espada, venda a sua capa. Veja, a capa era de suma importância para o... Tanto é que no Antigo Testamento, aquele que tomava emprestada a capa de um outro judeu, tinha que devolver rapidamente, porque era a única capa importante que ele tinha para se locomover, para viajar. Era algo muito importante. O que Jesus está fazendo? Olha, vende o que você tem de mais importante para adquirir algo mais suficiente para você se defender. É isso que Jesus está falando, nada mais do que isso. Vamos prosseguir no vídeo. Como está descrito na Bíblia, tanto em Mateus 26:52-53, quanto em João 18:10-11. Jesus fala o seguinte, devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que usam a espada morrerão pela espada. Basicamente, o com quem ferro fere, com ferro será ferido. Então, eu me pergunto, por que o Nicolas tem interesse de distorcer a Bíblia, né? Mas será que o Nicolas está distorcendo a Bíblia? Na verdade é torcendo, né? Não distorcendo. Distorcendo é o que nós estamos fazendo. Vamos ver certinho esses versículos que ela cita. Bom, ela fala de João e ela fala que Lucas e João estão falando a mesma coisa. Não fala mesmo. Ela disse também que Jesus repreende Pedro por causa da espada. Jesus não repreende Pedro por causa da espada. Olha o que está escrito em Lucas. Aliás, vamos para Mateus, que é o evangelho que fala sobre essa questão do embaiato. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus diz, embanha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Jesus não fala para Pedro, jogue fora essa espada. Pedro, o que ele fala? Embanha a tua espada, ou seja, fique com ela. Jesus não repreende Pedro por estar portando espada, porque Jesus mesmo que mandou eles adquirirem uma espada. E eles estavam com uma espada. Jesus sabia que eles estavam com espada. E Jesus não repreende Pedro por isso. Por que Jesus repreende Pedro? Aí nós vamos entender lá em João. Em João vai falar o seguinte, ó. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Olha o que Jesus está repreendendo. Jesus não está repreendendo Pedro por portar a espada. Jesus está repreendendo Pedro por tentar salvar Jesus
do seu destino, do cumprimento da profecia, de ele ir para a cruz. Pedro está tentando livrar Jesus por meio da espada, para que essa profecia não se cumpra. E Pedro já fez isso outras vezes. Jesus repreendeu todas as vezes Pedro nessa ânsia de querer proteger Jesus. E aqui, novamente, ele está querendo proteger Jesus do seu destino. E Jesus repreende Pedro por isso, não por causa da espada. Tanto é que ele fala, põe na tua bainha. Ele não diz jogue fora a espada, porque eu sou contra as armas, sou contra a violência. Ele diz coloca na bainha. Ele diz para Pedro continuar com isso. Mas vamos prosseguir aqui e ouvir mais do que ela tem a dizer nesse vídeo. Vamos lá. Todo mundo sabe que Jesus andou com todos que eram considerados errados na época. Pessoas que eram consideradas pecadores, com prostitutas, adúlteras, pessoas doentes. E para essas pessoas, Jesus sempre teve palavra de amor, cuidado, acolhimento, né? Jesus repartia comida, oferecia alimento. Sabe o único momento que Jesus aparece com raiva na Bíblia? Quando ele contra religiosos da época que estavam vendendo coisas no templo, usando o nome de Deus errado na igreja. Então, não caiam nesse papinho. Gente que distorce a Bíblia. O livro eu deixei para vocês todas as citações para vocês depois pesquisarem. Não caiam em papinho de Nicolas e nem de quem distorce a Bíblia e Jesus. Bom, é o mesmo papinho, né? Então, porque Jesus fazia o bem, quer dizer que ele era contra o armamento. Então, eles fazem uma equivalência entre armamento e violência. Se Jesus fazia o bem, ele nunca poderia incentivar as pessoas a terem arma, a se defenderem com arma. Porque isso seria o quê? Violência. Subjetivamente, é isso que ele está dizendo. É isso que essa doutrina esquerdista em si, né? Mas será que é isso? Será que pelo fato de Jesus andar fazendo bem, curando e alimentando as pessoas, ele era contra o armamento? Não, nós vimos que Jesus não foi contra o armamento. Ele mandou comprar espadas, ele não repreendeu os discípulos por causa da espada, e sim por causa da ação de Pedro. Então Jesus ele poderia muito bem fazer o bem e continuar defendendo a defesa pessoal das pessoas, que as pessoas pudessem portar uma arma para se defenderem. E é isso que ele estava fazendo aqui. Então não há uma equivalência entre o que Jesus fez de bom e ele ser contra as armas. Na verdade, as duas coisas podem coexistir perfeitamente. Uma pessoa de bem pode portar arma e pode fazer o bem. Por exemplo, há muitos policiais militares que andam fazendo o bem e são portadores de armas, andam com armas 24 horas. Então não há essa equivalência entre arma e violência, entre o bem e não ter e ter armas e não ter arma. Então, o que ela está dizendo aqui é que está na boca e na mente de muitas pessoas. É a questão do Sermão do Monte. Mas Jesus não mandou dar outra face àquele que o afrontasse? Sim, preste atenção na palavra afronta. Afronta está falando de coisas pessoais. Não está falando de defesa pessoal. Jesus está falando, olha, aquele que for te humilhar, te afrontar, dê outra face. Não resiste ao soberbo. Dê a outra face. É isso que Jesus está falando. Uma coisa bem diferente é quando um assassino, um ladrão, entra na sua casa para estuprar a sua esposa, para fazer mal aos seus filhos e roubar os seus bens. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando, olha, quando o ladrão vier para fazer mal a você e a sua família, você dê outra face, deixa ele fazer o que ele quiser. Não é isso que Jesus está falando. Uma coisa é o que está no Sermão do Monte, outra coisa é o que Jesus fala para os discípulos se armarem para se defenderem. São coisas completamente diferentes. Também ela disse que a única vez que Jesus ficou com raiva foi quando ele entrou no templo. E ele entrou no templo com uma arma. O chicote era uma arma que podia até matar, né? Jesus não entrou no templo com rosas, flores, né? Jogando beijos para toda a população, né? Falando, gente, eu sou da paz, sou do amor. Não façam isso na casa de Deus, não. Jesus usou uma arma. Isso que é interessante. Eu deixei para vocês todas as citações para vocês depois pesquisarem. Isso, e nós pesquisamos, e nós vamos falar muito aqui sobre essa questão de armas. Vamos desfazer aqui algumas falácias. A primeira falácia, e que a esquerda gosta muito, é de fazer uma equivalência entre armas e violência. Nós sabemos que não existe, diante da realidade, diante das estatísticas, não existe essa equivalência que eles querem entre armas e violência. Na verdade, os 25 países mais armados do mundo são os que têm menos taxas de homicídio. Isso é comprovado estatisticamente. Por exemplo, o Espírito Santo, um dos estados mais armados do Brasil, é um dos que tem menos taxas de homicídio. Agora, por exemplo, com a Bahia, que é paz e amor, que desarmou totalmente a sua população. Olha a taxa de homicídio da Bahia durante décadas. Então, não existe essa equivalência entre armas e violência. As armas brancas, elas podem matar tanto quanto as armas de fogo.
mas ninguém vai tirar as facas das casas e das cozinhas das pessoas, verdade? Acidente de trânsito também mata tanto quanto a arma de fogo, mas ninguém vai tirar os carros das ruas. Então por que tirar a arma da mão das pessoas? Temos que punir o culpado e não punir o meio de defesa. Quem gosta de desarmar a população são ditadores. Os ditadores é que gostam de desarmar a população. Veja a história. Hitler, ao tomar o poder, desarmou a população. Stalin, ao tomar o poder, desarmou a população e dizimou muita gente, assim como Hitler. Mao Tse-tung, ao tomar o poder na China, desarmou a população. Assim como o ditador da Coreia do Norte desarmou a população. Fidel Castro, ao tomar o poder em Cuba, desarmou a população. Maduro, ao tomar poder na Venezuela, desarmou a população. Ditadores da África, de republiquetas socialistas, a primeira coisa que eles fizeram foi desarmar a população. Então, onde a esquerda chega, onde o socialismo chega, eles desarmam a população, armam o Estado até os dentes para poder oprimir essa população que eles mesmos desarmam. Uma outra falácia também é dizer que o Estado vai prover toda a segurança e as pessoas não sabem como usar a arma de fogo. Isso é uma mentira. Mentira deslavada. Por quê? Porque o socialismo ele gosta de tornar o Estado um Estado paternalista, onde o Estado será o pai, que é o provedor de todas as coisas. Só que o Estado não é onipresente. E a polícia não vai estar em todos os locais e lugares onde a sua família vai estar, mas os bandidos estarão. Então, é só você buscar as manchetes de jornal. Olha como que está aumentando a violência no Brasil. Olha como está aumentando a violência depois do decreto do desarmamento, onde desarmaram a população e deixaram os bandidos serem armados até os dentes, É isso que a esquerda faz, infelizmente. Eu não estou aqui para falar de ideologia, mas é impossível não falar dessa ideologia esquerdista quando nós tocamos em armamento ou desarmamento da população. Porque a primeira coisa que eles fazem é desarmar a população, armar o Estado e armar os bandidos. Um outro mito é que a arma mata. Olha, vamos tirar a arma da mão das pessoas, porque as armas de fogo matam mais do que as armas brancas. Bom, primeiro que a arma não mata. A arma não é um ser pessoal. Não é dotado de personalidade. Quem mata é quem está por trás da arma puxando o gatilho. Assim como carros não atropelam. Quem atropela é o motorista. Então, pelo fato dos carros atropelarem as pessoas, ou os motoristas atropelarem as pessoas, nós vamos retirar os carros das ruas. Vamos tirar os carros, fazer um referendo para poder tirar os carros da mão das pessoas, porque o acidente de trânsito está matando tanto quanto a arma de fogo. Ninguém pensaria em umas coisas dessas. Mas a mesma lógica é usada quando se trata de arma de fogo. Então, a arma de fogo não mata. Quem mata é o assassino. Quem mata é a pessoa que está por detrás e usando essa arma de modo desonesto, usando essa arma de modo desequilibrado. O cristão pode portar arma? Na minha opinião, sim. Na minha humilde opinião, o cristão pode portar arma. Por exemplo, quando você vai para o antigo Israel, você não vê Deus proibindo na lei os judeus de portarem arma. E nem no cristão ou qualquer temente a Deus. Não é pelo fato deles portarem arma que eles não estão confiando em Deus. Se fosse assim, por exemplo, o livro de Neemias seria o maior livro incrédulo do mundo. Porque eles confiavam em Deus, mas também portavam espada contra os seus inimigos. Lá no capítulo 4, 5 de Neemias, está escrito que eles seguravam lá seus instrumentos para a construção do muro e na outra mão seguravam a espada. Ora, será que pelo fato de eles seguraram a espada, portaram a espada, eles não confiariam em Deus? Claro que não. Então não é pelo fato de um cristão não portar uma arma, não significa que ele não confie em Deus. Porque se fosse assim, essas mesmas pessoas que trabalham com esse mesmo raciocínio, elas teriam que derrubar todos os muros da sua casa, tirar sua cerca elétrica, tirar seus cães de guarda, tirar seus seguranças pessoais e viverem só confiando em Deus. Elas fazem isso? Não. Então não é pelo fato de um cristão portar arma, isso não indica que ele não confia. Está aí. Um cristão pode portar arma de fogo? Pode, desde que esteja consciente do que ele está fazendo, desde que ele esteja habilitado, desde que ele esteja no temor do Senhor. Aí sim ele pode portar uma arma, quando ele pode portar, por exemplo, um chicote, como Jesus fez. Como ele pode, por exemplo, colocar uma cerca elétrica. Muito bem, então o vídeo nosso aqui foi para distorcer o que ela distorceu. Então ela distorceu a Bíblia e ela torceu a Bíblia, aliás, nós estamos distorcendo o que ela torceu. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Espalhe esse vídeo para outras pessoas que precisam dessa orientação. Se você não sabia disso e foi abençoado com essa informação,
Deixa aqui nos comentários. Você é contra também? Olha, eu sou contra o armamento por causa disso e aquilo outro. Então cita os versículos bíblicos aqui embaixo que você se baseia para ser contra a arma de fogo. E eu digo, se você é contra a arma de fogo, é cristão, é contra a arma de fogo, não adquire arma, adquire outros meios para se proteger, porque a proteção natural é um princípio da lei moral de Deus, tá? Não deixe de proteger você e a sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, tá? Tchau.